Hoje eu vim falar sobre uma bomba relógio que está silenciosamente fazendo tic-tac debaixo da economia brasileira. Um problema que muita gente ignora, mas que pode afetar profundamente o futuro de todos nós. Imagina só, você trabalha a vida toda, contribui religiosamente com o INSS todo mês, sonhando com aquela aposentadoria tranquila. Aí chega o grande dia e cadê o dinheiro? Pois é, essa é a realidade que pode estar esperando milhões de brasileiros nas próximas décadas. Vamos falar sobre a crise previdenciária que está se formando no Brasil e, mais importante, o que você pode fazer hoje para não ser pego de surpresa amanhã. Sabe aquela sensação de ver o desconto do INSS no seu lerite e pensar todo mês: poxa, esse dinheiro poderia estar no meu bolso? A maioria de nós já teve esse pensamento. Mas aí a gente se consola pensando: pelo menos quando eu me aposentar, eu vou ter uma renda garantida. Será mesmo? Segundo projeções do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2060, que parece longe, mas é quando muitos de nós estaremos aposentados, teremos apenas 0,86 contribuinte para cada aposentado no Brasil. Traduzindo em miúdos, vai ter mais gente recebendo do que gente pagando. E não precisa ser um gênio da matemática para entender que quando as contas não fecham, o sistema quebra. E olha que a situação já não está nada boa. O último dado consolidado mostra um rombo de 475 bilhões na Previdência. Isso mesmo, bilhões. E foi depois da reforma previdenciária de 2019. Aquela reforma que supostamente resolveria o problema. E uma pausa rápida. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso me ajuda demais. Eu sei que é meio chato ficar pedindo isso, mas de verdade, cada curtida e cada inscrição faz uma diferença enorme para mim. Como forma de agradecimento, eu vou continuar me dedicando ao máximo para trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. Para entender melhor a gravidade do problema, vamos dar uma olhada em um país que já está vivendo o que pode ser o nosso futuro: o Japão. O Japão é um país rico, desenvolvido, com uma das maiores economias do mundo. Mas ele tem um problema sério: a população está envelhecendo rapidamente. Hoje, quase 30% dos japoneses têm mais de 65 anos. Isso significa que a cada 3 japoneses, um já está em idade de aposentadoria. E qual foi o resultado? O sistema previdenciário japonês simplesmente não consegue mais sustentar os seus idosos adequadamente. A pensão média no Japão cobre apenas cerca de 60% do custo de vida de uma pessoa idosa. O restante, bom, eles precisam continuar trabalhando. É por isso que no Japão você vê pessoas de 70 a 75 anos de idade ainda trabalhando em lojas, restaurantes e outros serviços. Não é porque eles amam trabalhar, é porque a aposentadoria não é suficiente. E a tendência é que esse problema só piore, porque a população japonesa está literalmente diminuindo. A cada 2 anos, o Japão perde aproximadamente 1 milhão de habitantes no saldo entre nascimento e mortes. Agora você deve estar pensando: mas o Japão é diferente, eles têm uma cultura diferente, uma economia diferente. E você tem razão, mas o problema demográfico que eles enfrentam está chegando no Brasil também. Só que com uma diferença crucial: a gente está envelhecendo antes de ficarmos ricos. Vamos entender por que isso está acontecendo através da transformação da nossa pirâmide etária. Lá nos anos 70, a pirâmide etária brasileira era mesmo uma pirâmide, né? Em que a base era larga, muitas crianças e jovens, e o topo estreito, poucos idosos. Naquela época, a maioria dos brasileiros tinha menos de 20 anos, ou seja, muita gente contribuindo ou que logo começaria a contribuir, e pouquíssima gente, né, lá no topo, recebendo a aposentadoria. Mas se a gente olhar para essa mesma pirâmide hoje, em 2025, ela já parece mais uma torre. Tem mais brasileiros com 40 anos do que brasileiros com 4 anos. E a projeção para 2060? Uma estrutura completamente invertida. Mais pessoas
de 70 anos do que crianças de 4 anos. Isso acontece por 2 motivos principais. Primeiro, a gente está vivendo mais. A expectativa de vida no Brasil hoje é de cerca de 76 anos e continua subindo. Com os avanços da medicina e da tecnologia, esse número só tende a aumentar. E segundo, estamos tendo muito menos filhos. Na década de 1940, cada mulher brasileira tinha em média 6,16 filhos. Hoje, apenas 1,57 filhos por mulher. Isso é menos que a taxa de reposição de 2,1, o que significa que, mantida essa tendência, a população brasileira vai começar a diminuir a partir de 2047, segundo o IBGE. A gente está tentando equilibrar uma estrutura pesadíssima, muitos idosos em cima e uma base cada vez menor, poucos jovens contribuintes. Um arquiteto olharia para isso e diria: isso vai desabar. Mas por que a gente está tendo menos filhos? Não é por falta de campanhas do governo ou incentivos. É uma mudança social profunda. As pessoas passam mais tempo estudando, entram mais tarde no mercado de trabalho, o custo de vida na cidade está altíssimo, os imóveis são caríssimos e menores. Muitos adultos de 30 a 40 anos ainda moram com os pais. Antigamente, era comum ver apartamentos grandes, com 4, 5 quartos. Hoje, o que mais se vê são estúdios de 30 a 40 metros quadrados. Eu já visitei apartamentos de 14 metros quadrados em São Paulo. Como formar uma família de 4, 5 pessoas no espaço desse? E tem outro detalhe curioso. Muitos prédios novos já não têm mais playground para as crianças, mas tem espaço para pets. É o mercado se adaptando a uma realidade onde as pessoas têm mais animais de estimação e menos filhos. Então, entendendo essa dinâmica demográfica, vamos ao ponto central. Como fica a nossa previdência social nesse cenário? A nossa previdência funciona como uma espécie de pirâmide legalizada. Os trabalhadores de hoje pagam os benefícios dos aposentados de hoje. Não existe um fundo individual que cresce com o tempo. É um sistema de repartição simples. Lá em 1945, quando as pessoas tinham 6 filhos por casal, tínhamos apenas 200 mil aposentados no Brasil. Hoje, são mais de 40 milhões de benefícios pagos pelo INSS. Atualmente, temos cerca de 1,97 contribuinte para cada beneficiário. Em 2060, serão apenas 0,86. Como um sistema assim pode se sustentar? A única maneira seria se o sistema tivesse algum superávit hoje para investir e pagar os benefícios futuros. Mas a realidade é o oposto. O déficit do INSS mais que dobrou entre 2016 e 2023. E se a gente seguir nessa linha, o rombo acumulado até 2100 seria de impressionantes 25 trilhões, mais de 3 vezes o PIB atual do Brasil. É por isso que a gente precisa de mais reformas da Previdência no futuro. Desde a Constituição de 1988, já tivemos 7 reformas e ainda não resolvemos o problema. O que a gente pode esperar das próximas reformas? Provavelmente, idade mínima cada vez maior, pessoas contribuindo por mais tempo, benefícios menores em termos reais. Na última reforma de 2019, a idade mínima subiu para 65 anos para homens e 62 para mulheres. Mas o Banco Mundial projeta, para o sistema brasileiro se tornar viável, a idade mínima teria que subir para 78 anos. O problema? A nossa expectativa de vida atual é de 76 anos. Ou seja, na média, as pessoas morreriam antes de se aposentar. Como se não bastasse tudo isso, ainda temos problemas de má gestão e desvios. Recentemente, a Polícia Federal identificou um esquema que desviou 6,3 bilhões da Previdência através de descontos indevidos nos benefícios dos aposentados. Diante desse cenário, você tem basicamente 2 escolhas. Primeira opção, confiar cegamente no sistema e torcer para que quando chegar a sua vez, ainda haja dinheiro para você. Segunda opção, construir sua própria aposentadoria através da criação do seu patrimônio. Vamos fazer uma conta simples. Se você investir R$500 por mês durante 35 anos, com uma rentabilidade real, já descontada a inflação,
de 6% ao ano, chegaria ao final com aproximadamente 935 mil. Comparando com a realidade atual do INSS, onde 70% dos aposentados recebem apenas um salário mínimo, você estaria em uma situação muito melhor. E tem mais, esse dinheiro seria seu. No INSS, se você contribui a vida toda e morre um ano depois de se aposentar, a sua família não recebe quase nada. Com seu patrimônio próprio, você pode deixar tudo como herança se quiser. Por isso, a minha grande dica: não espere o sistema quebrar para tomar uma atitude. Começa hoje mesmo a construir o seu patrimônio. Invista consistentemente, diversifique seus investimentos e planeje a sua aposentadoria com base nos seus próprios recursos. Lembre-se, o futuro pode parecer assustador, mas quem se prepara tem muito menos com o que se preocupar. Não deixe a sua segurança financeira nas mãos de um sistema que está dando claros sinais de colapso. E uma pausa rápida. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso me ajuda demais. Eu sei que é meio chato ficar pedindo isso, mas de verdade, cada curtida e cada inscrição faz uma diferença enorme para mim. Como forma de agradecimento, eu vou continuar me dedicando ao máximo para trazer sempre o melhor conteúdo para vocês. E você, já começou a planejar sua aposentadoria independente? Me conta nos comentários, vamos trocar ideias sobre isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.